Alô, alunos do sétimo ano, aqui com vocês novamente, o seu professor de arte, Fernando Alves. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, Fernando Arte Minas Novas. Queria pedir vocês, galerinha do sétimo ano, para se inscreverem no nosso canal aí, dar aquele like aí, ativar aí o sininho de recebimento das nossas notificações, das nossas aulas aí. É importante para vocês entenderem agora que nós estamos acelerando o PET 5, galera. Então vão ser essas duas aulas dessa semana, da semana 1 e 2, para vocês estarem realizando e enviando para a gente as atividades, tá ok? Então, ficar atentos aí, quem perdeu a prova diagnóstica tem até hoje, sexta-feira, às 20h, para estar fazendo essa prova. Se não fizer, deve entrar em contato imediato com a escola para estar organizando um outro horário para estar fazendo, tá joia? Contamos com vocês nessa parte aí, então vamos embora para a nossa aula, né, galera? A nossa aula de hoje é a aula 2, tá ok? Nós vamos trazer para vocês a aula 2, vai continuar falando aí sobre a questão do barroco. Então é importante todos vocês estarem atentos a essas informações, tá bom? Para a gente poder estar organizando com vocês aí durante essa semana. Então, nossa aula 2 de hoje, fique atento aí que ela é um pouquinho maior, mas ela está aí na página 109, né, o barroco no Brasil. Nós falamos do barroco em geral no mundo todo, agora nós vamos falar um pouquinho do barroco do Brasil, dos seus artistas, de suas produções. Então é importante todos ficarem atentos aí nas informações aí que a gente precisa trazer para vocês, tá ok? A nossa aula de hoje, a língua portuguesa vai ajudar a gente com a literatura um pouquinho, para vocês entenderem um pouco aí esse contexto aí. O barroco no Brasil, manifestação artística que predominou no território brasileiro durante o período colonial, período de colonização, viu, galera? Então, esse século XVIII para cá, então surgiram aí as primeiras reações aí do barroco no Brasil, trazida aí pela questão da religião católica, e a gente vai estar falando isso aqui para vocês. O barroco foi introduzido pelos padres jesuítas portugueses durante o período colonial. Isso pelo motivo de ter a questão de objetivo de catequizar os índios, né? Então era a vontade deles para ensinar os índios a língua e também o ensinamento do trabalho para a colonização do nosso continente. Tá ok? Então aí para a gente compreender, os índios já existiam aqui, então eles foram dominados pelos europeus e tiveram os primeiros contatos aí com os brancos, tá ok? Ainda que tenha chegado a influência de Portugal, visto que o Brasil era uma colônia, o estilo artístico característico do território brasileiro. Isso porque o estilo do barroco brasileiro assume características nacionais, né? Ele não vai assumir característica totalmente lá europeu, não. Mas foi a questão da Europa, as primeiras introduções foram a questão da Europa. Então a gente vai ter que ter. Isso por quê? Porque na Europa, por exemplo, né, a realidade era totalmente diferente, né? Os portugueses exibiam luxo e pompa, né? Enquanto os brasileiros enfrentavam a escravização dos negros e a perseguição aos índios, né? Então explorava, os índios exploravam a questão, e a Europa retirava tudo aqui e levava para a Europa, né? Então eles queriam explorar o nosso continente. Ficou marcada essa parte horrível da nossa história, do nosso continente, do nosso país, Brasil. O barroco teve grande importância artística e cultural, deixou legados na arquitetura, na pintura e na estatuária, né, nas estátuas. Além dos dias de hoje, exemplo, quando a gente fala do Rio de Janeiro, Ouro Preto, Salvador, Recife, as cidades de Minas Gerais também repletas aí com esses valores aí do barroco, ok? Contexto histórico para a gente conhecer. No século XVII, o Brasil era colônia, né, de Portugal. Os jesuítas sentindo a cidade catequizar os índios para justamente dar o processo de colonização, e aí surge a questão da exploração aí desse contexto, dessa influência significativa da religião no contexto para ensinar os índios a questão. Então os primeiros passos foram justamente essa herança aí deixada aí do barroco, que foi uma forma de introduzir a questão da arte sacra no nosso país através da questão característica da pintura, da estatuária, das igrejas que foram construídas no nosso continente, né?
Então, o nosso país também ficou conhecido a questão do século do ouro, né? Por quê? Porque o ouro era a forma de douramento das igrejas, de incentivar aí essa característica dessa exploração aí, que esse minério era de Minas Gerais, quando Minas Gerais ficou conhecida como o berço aí do ouro, né? As jazidas que eram enormes, que tinha por aqui, então por isso instituiu aí a religião, chegou também ao nosso continente, para justamente nas funções das vilas, das pequenas vilas, que atribuía essa questão. Característica do barroco no Brasil e na Europa. Então, a reação ao classicismo, né, entre os séculos XVI e XVII, levou ao surgimento do barroco. Né? Foi uma reação justamente à questão da arte clássica, apesar que as duas também trabalhavam, a ideia era esse classicismo, né? Com características geralmente expostas ao excesso, exagero, a dramaticidade, simetria, né? A irregularidade, conceptismo, o estilo barroco ditou a cultura daquela época, né? Então, porque naquele período lá, pós-reforma protestante, a Igreja Católica teve que se ajustar para justamente refazer aí, conseguir aí a questão da monarquia absolutista, a reafirmar aí, ostentar a sua característica. Então, para isso foram construídas igrejas, palácios que eram repletos aí com o objetivo de um impacto na sociedade e retomar a questão dos valores religiosos, né? O católico monarca Portugal adotou e chegou ao Brasil 100 anos após a colônia, né? Após a colonização, surgiram as primeiras vilas do nosso continente, né? Nessa época também, aí surge a escravatura também, porque os índios não deram certo para eles continuar o processo de colonização. Tiveram que instaurar aí e buscar os índios, porque teve resistência dos índios, né? Os índios não tinham medo de morrer, não tinham nada, a floresta era o meio de vida deles. Então, para isso, eles fugiam e não davam, não tinham, os colonizadores não conseguiam acompanhar o ritmo, né? Então, essa questão toda. Então, essas intenções teve nessa época aí do barroco, o surgimento do barroco no Brasil, mas foi instituído nessa época aí. Com técnica bem rudimentar, utilizada pelos escravos, os índios, a arte plástica levou o barroco no Brasil a ser considerado pobre por causa justamente desses valores, porque na Europa as igrejas, o catolicismo, a questão toda, os palácios tinham a questão de pompa, né, e os valores ali inseridos na questão de riquezas. No Brasil era pobre por causa justamente disso aí, porque as formas de construção, de produção dessa questão eram características, mas o que se tornou muito importante foi justamente isso, ele ser pobre, mas com características diferentes, e se tornou famoso hoje no mundo todo a questão, os estilos, as características do barroco no nosso país. Tá joia, gente? Então aqui a arte barroca no Brasil, muitas obras barrocas, principalmente na arquitetura, na pintura e escultura, existem até hoje como legados do barroco no Brasil, considerado inclusive patrimônio da humanidade, galera. Os edifícios sacros, por exemplo, a arquitetura barroca, as primeiras construções foram levantadas, né, em Olinda, Salvador, com técnicas bastante rudimentares, né, galera? Era utilizado pau a pique, madeiras fixadas no solo, com vigas horizontais, geralmente. Eram enormes madeiras para se organizar, geralmente era de bambu também. Então, essa característica toda, e quem trabalhou para organizar isso aí tudo? Os escravos. Eles tiveram, a escravatura foi explorada nesse sentido aí. E também, em seguida passaram a ser erguidos alvenaria, adobe, taipa, as igrejas possuem frontões regulares, formas regulares, topo fachada, né, decora ali a fachada, questão sobre base regular. Então aí surge a invasão holandesa, que vai fazer vai ter vários conflitos, que vai destruir muitos bens pelo Brasil todo. Mas Minas Gerais vai ser considerado o acervo dessa questão, porque com o surgimento do ouro, né, as igrejas vão ser cobertas de ouro ali, banhadas de adoramento, né, que era feito muito pelo Ataíde, que era um que fazia muitos banhamentos, adoramento dessa questão das santas igrejas, fachadas, altares, essa questão toda. Então, a pintura barroca expressa um momento de enfrentamento pela Igreja Católica e sua necessidade de reaproximar, né, os fiéis à igreja. Então, para o início do barroco, eram trazidos de Portugal
as esculturas, a pintura trazida de Portugal, feita de azulejo, descrevia a passagem bíblica do azulejo, então várias primeiras ensinavam até surgir os primeiros ensinamentos lá com os jesuítas que vão contribuir para essa questão. No Brasil, as pinturas das igrejas tinham como destaque, primeiro, planos superdimensionados. O que significa isso? Significa que as imagens eram feitas em primeiro plano, justamente para dar aquela proximidade de plano, um plano só para a proximidade das pessoas, dos fiéis ficar mais próximo dessas imagens, né? Elementos de pano de fundo reduzidos, né? Davam a questão da proximidade aí, esse estilo barroco aí, que era justamente, eram muito utilizadas as cores azul, vermelho, dourado, o claro, o escuro, né? Então trazida essa questão aí, justamente para manter essa característica aí e claro, né? Isso aí era uma forma deles se aproximar mais dos fiéis. Então já as esculturas eram consideradas sim devoção durante os santos, as imagens, né? As primeiras obras estatuárias barrocas foram importadas de Portugal também, né? Aqui já fala para vocês, as primeiras obras estatuárias, né, das esculturas foram importadas de Portugal. Depois os beneditos passaram a ensinar e esculpiu em barro, enquanto os índios aprendiam a técnica no barro com os jesuítas. Então era um ensinamento naquela época. Os principais nomes do barroco no Brasil: Antônio Francisco de Lisboa Jardim, né? Conhecido como o maior expoente da arte plástica barroca atualmente, no rococó estilo clássico e gótico. Usava como material a pedra, sabão e madeira, viu, galera? Entre seus principais, né, suas inúmeras obras, estão o Francisco de Assis de Ouro Preto e o Santuário de Bom Jesus Matozinho, a igreja lá que tem os 12 apóstolos, os ornamentos, santos. Então tem várias obras de o que, né, essa característica. Manuel da Costa Taíde era outro artista famoso também por retratar pinturas nas naves das igrejas e tal. Talvez era essa coisa que começa a estar chamado também por os importantes artistas do barroco, em busca da inspiração das gravuras estampadas, estampas missais. Para suas pinturas, possui obras espalhadas por diversas cidades mineiras. Ok? Vamos falar um pouquinho do Aleijadinho então. Nascido Antônio Francisco de Aleijadinho, nasceu na Vila Rica, Ouro Preto, né, em 1738. Era filho de uma escrava com um mestre de obras e escultor chamado Manuel Francisco de Lisboa. Foi por meio da profissão, então ele era um mestiço, né? Considerado um mestiço naquela época. Ser mestiço era duro, viu, galera? Então, como ele tem um filho com escrava, a questão do mestiço, então ele era considerado ali como uma escravatura também, né? Então essa característica aí, casou com um branco, né? Teve um filho, a escrava teve um filho com um branco, então por isso surge a questão. Então o seu tio Antônio Francisco Pombal, também talhador, ajudou ele bastante, o Aleijadinho, nessa construção do ensinamento aí, os primeiros traços aí nas produções. Tá vendo esses ornamentos aí, as obras das fachadas das igrejas, nos altares, também incorpora aí esses estilos santos e as características deles. Vamos falar daqui a pouquinho do Aleijadinho, as características das obras dele. Século XVIII, as construções religiosas ganhavam destaque na região de Minas Gerais, graças ao quê? O ouro que foi descoberto aqui, as jazidas, e aí criaram cada vez obras mais majestosas ainda. Nesse período, Jardim destaca justamente nessa época, né, como escultor e projetista das grandes obras. Em função dos artistas daquela época, não assinavam. O problema que para se descobrir quem era dono das obras é muito difícil, né? As obras do Jardim também, muitas obras ele ter feito, ficou perdido porque não sabia quem ele fez, não tinha assinatura nas obras, não assinava as obras naquela época, né? As pessoas não trabalhavam com esse sentido. Só quando encomendava, que aí fazia algum contrato, um recibo, aí a gente conseguia descrever quem que era a obra, né? O Jardim foi continuado imitando por inúmeros artistas daquela época, né? Sua obra mistura diversos estilos do barroco e é bastante singular, regional, né? Singular, rudimentar, bastante simples, né? É possível salientar algumas características do Jardim: a expressidade acentuada, o queixo dividido, né? Que tinha o queixo dividido nas obras dele, nariz proeminente,
para cima, né, esticado, olhos amendoados, aquele olho grande, representava o sofrimento, o sentido da questão das pupilas, boca entreabertas, né, braços curtos, entre outros. Como material em suas obras é a pedra-sabão e a madeira, ok? Em uma de suas obras mais significativas, os 12 profetas cujas estátuas estalhadas na pedra-sabão concentram a dona estatuária de Bom Jesus, né, em Matozinhos e Congonhas, ok, galera? Outra obra famosa dele é a Ordem Terceira de São Francisco de Assis, penitência, que foi concluída em 1994, né, 20 anos depois. Em torno dos 40 anos, ele tem um problema de uma doença degenerativa, né, e dava que seria hanseníase, naquela época, né, era complicado. Ele atrofiou os pés e as mãos, né, o Aleijadinho, ele continuava trabalhando, mesmo atrofiado, tinha um discípulo que acompanhava ele, amarrava lá o entalhe na mão dele e ele continuava trabalhando, demonstrando a grande paixão pelo trabalho que ele tinha de recontar a questão das esculturas, obras, que ele morre aí pobre, doente, na cidade de Ouro, né, Preto, no dia 18 de novembro de 1814. E agora vamos falar do mestre Ataíde. É muito importante isso aqui para a gente entender um pouquinho desses dois grandes artistas mineiros que no Barroco e Rococó nessa questão aí. Mestre Ataíde foi juntamente com Aleijadinho um dos maiores artistas do período colonial, né? Nascido em 18 de outubro de 1762, cidade de Mariana, produziu inúmeras obras, né? Ele seguia os canões da questão da igreja, então ele procurava sempre estampas que representavam os valores eclesiásticos ali, né? Então, de cunho religioso, né, que a gente fala, as gravuras sagradas, quer dizer, que estão parecidas, né? E ele retratou as semelhanças de várias questões, o forro das igrejas, questão toda. Aí tem uma comparação que ele compara o forro de São João Batista Guerreiro e do mestre ali, que surgiram com que o artista teria sido discípulo do primeiro, né, da Aleijadinho, né, teria sido discípulo. Assim como os outros artistas da época, o mestre Ataíde não restringiu somente a pintura. Seus trabalhos incluem douramento, encarnação das imagens, além de trabalho de talha, pintura, painéis, pinturas decorativas, forro das igrejas. Gostava de cores vivas, principalmente o vermelho, azul, branco, amarelo, sépia e marrom. Os personagens que criava, por vezes, apresentavam características mestiças, ressaltando uma arte de genuidade brasileira. Então, para os anjos, por exemplo, que ele adorava fazer, ele usou os seus próprios filhos como representação dos anjos ali para a questão, para servir de modelo. E a esposa dele para receber de modelo, né, da Madonna Negra no forro da igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Assis de Ouro Preto. Então ele usou essa característica aí, juntamente com os pintores Bernardo Pires da Silva e Antônio Martins da Silva e João Batista Figueiredo, formou a Escola Mariana, que mais tarde vai contribuir com esses ensinamentos aí. Suas primeiras obras datam de 1761, encarnam o douramento das obras do Jardim, no Santuário de Bom Jesus Matozinhos. Destacam, entretanto, as pinturas nas igrejas da Ordem Terceira, São Francisco de Assis, criadas em 1801 e 1812, né? Então aí vai ter várias obras aí, não vamos entrar aqui em detalhe, aí os forros das igrejas, né, que ele retratou, inclusive nossa igreja do Rosário aqui é bem parecida com essa aí, característica mesma, né? Eu surpresa se não foi ele mesmo que fez, né? Então, o método de execução da pintura de perspectiva da abóbora da igreja, a harmônia cromática e a expressividade dos personagens religiosos que retratava a influência de diversos artistas da época, ok? Então destaca aí a Escola de Mariana, que ele vai receber o atestado de professor dessa questão das artes, arquitetura e pintura, importante título naquela época, né? Os principais nomes do Barroco no século XIX, é um dos principais, né? Morre em 2 de outubro, sendo sepultado no dia seguinte na Igreja da Irmandade de São Francisco de Assis em Mariana. Quem visitar Mariana pode visitar lá essa característica. Aí um dos forros da igreja também, ok? A Capela Mor da Igreja de Matriz de Santo Antônio, na cidade de Santa Bárbara, Minas Gerais. E agora os exercícios para o Barroco no Chile. Vocês vão marcar o que representa aí, quem é essa obra aí, ok? Protagonista, sinal alternativo que indica o que ficou conhecido como suas belas obras de escultura em Minas Gerais. É fácil essa, galera, muito fácil.
deixar para vocês responderem. Depois a outra também, para vocês marcarem. E a outra também, que é a forma incorreta, vocês vão marcar. Ok? E por último, a 4, com base no texto, em seu conhecimento, escreva quais suas palavras sobre as características dos artistas abaixo. Mas essa está aí de aleijadinho. E depois disso aí, enviar para mim o 7º ano aí, nosso formulário da semana 2, tá ok, galera? Tá bom? E é isso aí. Bons estudos, até a próxima aula.